Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário que estejam me assistindo. Então, hoje nós vamos iniciar um novo assunto, partindo para esse próximo tópico, que é o tópico de termodinâmica, ok? Correspondendo então à nossa segunda unidade e última unidade, obviamente, antes da nossa prova. Ok, senhores? Nessas primeiras aulas, então, vamos falar um pouco sobre aspectos relacionados à temperatura, calor, primeira lei da termodinâmica, dentre outras coisas. Apresento também a novidade que eu estava prometendo, né? Deixa eu aqui. Então, hoje eu vou estrear a minha mesa digitalizadora que eu adquiri, tá certo? Com fins de trabalhar em equações, esse tipo de coisa. E também gravar videoaulas com resoluções aí de exercícios da lista, etc. Ok, senhores? Então a caneta está aqui, a mesa está aqui. Eu ainda tenho pouca prática, então a letra de repente não está 100%, né? Porque é um pouco diferente. Você escrever olhando para o papel onde você está escrevendo, e você escrever numa mesa e olhar na tela do celular. São mecanismos na tela do notebook. São mecanismos diferentes. Mas a gente vai se adaptando aos poucos, certo? Eu tenho certeza que esse acessório vai ajudar muito as nossas aulas. Bom, então, hoje nós vamos basicamente, deixa eu colocar aqui, hoje nós vamos basicamente falar sobre temperatura, ok? Explicar, conceituar, definir o que seria a lei zero da termodinâmica, certo? Lei zero da termodinâmica, falar um pouco sobre dilatação dos corpos, né, quando submetidos a uma variação de temperatura. E se der tempo na aula de hoje, dependendo do andamento, do andamento dos trabalhos, podemos falar também um pouco sobre a absorção de calor. Então, em princípio, essa vai ser a nossa aula hoje. Esses assuntos serão abordados na aula hoje. Na aula de hoje, ok? E ainda, esse slide ainda vai ter, e eu vou usar em próximas aulas, vai abordar os assuntos da primeira lei da termodinâmica, calor e trabalho, a primeira lei em si, o que ela significa, né? Alguns casos especiais da primeira lei, por exemplo, quando você tem um trabalho realizado numa expansão isovolumétrica, que seria zero, como vamos ver, ou isotérmica e daí por diante. Ok? Vamos falar um pouquinho também sobre esse importante aspecto da física, né, que são os mecanismos de transferência de calor. Ok, senhores? Mas isso em uma próxima aula. Bom, temperatura. Então, a temperatura é um conceito central dentro da termodinâmica. É uma grandeza física que desempenha um papel central dentro da parte da termodinâmica dentro da física. E por que ela desempenha esse papel central?
Porque é observado que algumas propriedades da matéria, por exemplo, eu falei sobre dilatação dos corpos, né? Essas propriedades elas se alteram conforme varia essa grandeza associada à temperatura, né, da mesma. Então, por exemplo, como eu falei, uma barra pode aumentar, ou seja, se dilatar, mas ela também, dependendo do valor dessa grandeza que nós chamamos de temperatura, essa barra pode derreter, ok? Pode se fundir. Então, muitas propriedades, elas da natureza, né, da matéria, elas são intrinsecamente, estritamente ligadas à temperatura, à sua temperatura. E para vocês, na Marinha Mercante, ainda tem outras situações, né, adicionais, como, por exemplo, imagina que o motor da sua embarcação superaquece, né, o motor do navio superaquece. Então, a temperatura, o conceito da temperatura é fundamental que vocês tenham em mente e que vocês incorporem ao seu patrimônio intelectual esse conceito. Tá legal? Nós vamos ver em algumas aulas uma abordagem estatística da temperatura, onde nós vamos correlacioná-la com o movimento ou com a energia de vibração ou translação das moléculas ou átomos que compõem um corpo, certo? Um objeto, uma matéria qualquer. Nós vamos então fazer essa relação entre temperatura e esse movimento, ok? Mas, por enquanto, nós vamos tratar isso quando nós falarmos sobre a natureza microscópica da temperatura, né? Ou seja, a natureza microscópica da temperatura está relacionada à vibração das moléculas que compõem uma dada matéria. Mas, por enquanto, antes da gente abordar essa visão microscópica, nós vamos falar sobre a manifestação macroscópica da temperatura, certo? Então, nós vamos trabalhar agora, nesse momento, vamos trabalhar a temperatura enquanto uma manifestação macroscópica da matéria, tá certo? Uma grandeza macroscopicamente medida. E como é que se mede uma temperatura? Nós vamos falar já sobre isso, ok? Antes de falar sobre isso, então, nós precisamos, obviamente, dessa famosa lei aqui, que é a lei zero. Deixa eu só mudar aqui para a caneta. Pronto. Que é a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica, ela estabelece o seguinte, que é um fato observado na natureza. Estão vendo a minha dificuldade, né, de trabalhar aqui com a caneta, mas a gente vai indo. É um fato observado na natureza, um fato experimental, ou seja, não é nenhuma coisa inventada. Observou-se na natureza e viu-se que esse padrão ele sempre se repete. E que padrão é esse? O padrão é o que está aqui dentro dessa caixa aqui, ó. Se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio com o terceiro corpo, ou seja, dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio com o corpo T. O que significa? Então, olhem para essas três figuras. Nessa figura da esquerda, então, eu tenho o corpo A, ele está separado do corpo B. Nada pode, digamos assim, eles não têm nenhuma comunicação entre eles. Porém, observa-se que se o corpo A está em equilíbrio térmico com esse corpo T,
que está a uma dada temperatura, certo? Então observou-se que o corpo A tem equilíbrio térmico com o corpo T. Depois, esse mesmo corpo T é colocado junto do corpo B e observou-se que eles estão também em equilíbrio térmico. Certo? Então, chega-se à conclusão que os corpos A e B estão em equilíbrio térmico entre si. E essa é a lei zero da termodinâmica. Se vocês olharem bem e repararem bem a figura, aqui tem um número, nós vamos já falar desse número, mas tem um número associado a essa temperatura. Óbvio, vocês viram que toda a grandeza física ela tem um número e uma unidade associada a ela. Então aqui existe um número associado a essa grandeza física. Então nota, se eu coloco esse corpo T, que tem um número associado a ele, sobre o corpo A, eles, em dado momento, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Certo? Se esse equilíbrio térmico foi alcançado, e aí eu pego esse corpo T e coloco ele em cima do corpo B, e o corpo B também acusa em equilíbrio térmico o mesmo valor, então eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, pela lei zero da termodinâmica, que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e ambos estão em equilíbrio térmico com esse corpo T. Né? Então esse corpo T poderia ser muito bem um termômetro. Certo? Bom, agora eu falei que existe um número, né, associado à temperatura. Né? E como esse número é estabelecido do ponto de vista macroscópico? Nós vemos, antes da gente falar sobre isso, eu queria dar um exemplo. Por exemplo, quando você vai medir a altura de um objeto, você usa o quê? Uma régua ou uma trena. Né? E você observa que a trena ou a régua, elas têm uma referência. Ok? Elas têm uma referência. Essa referência é o zero, é o início dela, certo? Aquilo que você chama de zero. Então você bota o zero num ponto e você compara. O que significa um instrumento de medida? Você compara aquele instrumento padronizado com um corpo que você deseja medir o comprimento. Estão acompanhando o raciocínio? A régua é um instrumento de medida. Todo instrumento de medida é uma espécie de instrumento padrão, que serve para você comparar qualquer outro objeto com aquele padrão. Então, o padrão de uma régua, por exemplo, ela está graduada em centímetros. Então, esse é o padrão dela. Então, quando eu coloco um objeto e comparo com a régua, o que eu estou fazendo, que vocês chamam simplesmente de medir, o que na verdade você está fazendo é comparando aquele objeto com o tamanho padrão. Então, se eu tenho uma régua de 30 centímetros, esse é o tamanho, é o padrão que essa régua, que foi calibrada, né, para ela ser fabricada, foi calibrada com algum outro padrão universal, que diz que determinado comprimento vai ser tantos centímetros. Então, você vem com a régua, e aí você tem como se fosse uma cópia daquele padrão, né, que serve para o mundo inteiro. Você tem uma cópia nas suas mãos, que vai ser a sua régua. E aí o objeto que você queira medir, deixa eu fechar aqui o estojo, o objeto que você queira medir, você compara com aquele padrão. Então, quando você pega uma régua e mede, e por exemplo, esse estojo dá, vamos colocar, 15 centímetros, você, de uma forma mais complicada, de uma forma mais simples, é isso. Medir e o estojo tem 15 centímetros. Essa é a forma simples de falar. A forma mais complicada, e porém mais precisa, é você dizer, comparado com uma unidade padrão, vejam que este estojo, este objeto, possui 15 unidades de medida daquele padrão.
que no caso seria o centímetro. Entenderam esse preâmbulo aí que eu falei? Ok. Então, isso significa que para toda grandeza que eu queira medir, eu tenho um instrumento que vai medi-la. E esse instrumento é padronizado, né? Ele é associado a alguma unidade de medida, alguma unidade padrão. E essa unidade padrão, então, o ato de medir é simplesmente uma comparação entre o objeto que você está pegando, mensurando, e um objeto que vai te dar uma padronização, uma comparação, certo? Uma comparação. Isso acontece para você medir massa, com uma balança, você medir comprimento, para você medir tempo, e daí por diante, certo? No caso da temperatura não é diferente, ok? No caso da temperatura não é diferente. Você tem um instrumento padronizado que serve para mensurar, para padronizar a temperatura. A unidade padrão da temperatura é o que nós chamamos de Kelvin. É a unidade padrão, Kelvin. Certo? Então, não é graus Celsius, não é Fahrenheit, é o Kelvin. É o que está no sistema internacional. Essas outras unidades de medida, como nós vamos ver daqui a pouquinho, elas são medidas indiretamente a partir de algumas propriedades, digamos assim, gerais da água, né? Mas que são igualmente boas, porém o mais preciso seria então essa unidade aqui do Kelvin, certo? E como é que é feita a comparação então? Como é que é feito esse instrumento para medir a temperatura? Primeiro, vocês precisam entender que a calibração da temperatura para a calibração da temperatura é utilizado um fenômeno, digamos assim, um fenômeno fixo, né? Um fenômeno recorrente na água, que é o chamado ponto triplo. Opa, apertei o botão aqui sem querer, desculpa. Que é o chamado ponto triplo. Esse ponto triplo, eu mostro aqui a vocês o gráfico. Em alguns momentos mais para frente nós vamos nos familiarizar com esse gráfico, mas eu já posso adiantando. Esse gráfico aqui, ele expressa a pressão em função da temperatura. Todo gás, né, todo líquido, ou mesmo todo sólido, ele pode, a esta matéria pode ser atribuído esse gráfico. Ele basicamente diz o seguinte: como varia a pressão com a temperatura, certo? Então, se por exemplo você tem aqui um objeto e você aumenta a temperatura, você observa que a pressão ela aumenta junto, ela pode aumentar junto. Se aumentar abaixo dessa curva aqui, certo? Abaixo dessa curva, então o objeto para altas temperaturas, quando você vai aumentando a temperatura e a pressão não cresce tanto, o objeto ele está na fase gasosa, ok? Até essa temperatura crítica aqui pelo menos. Então ele está na fase gasosa. Então isso aqui é um gás, certo? Se a pressão aumenta mais do que um dado valor para uma dada temperatura, ele está na fase líquida. Então imagina que eu tenho aqui um vapor de água, por exemplo, certo? Então se para uma dada temperatura fixa, para uma dada temperatura, eu aumento a pressão, vou subindo, depois desse ponto aqui,
esse gás por exemplo, esse vapor de água, ele vai ser, a gente diz que ele vai ser comprimido, então ele vai passar para a fase líquida, certo? Porque você comprimiu, em outras palavras, você aumentou a pressão, então ele vai se liquefazer, tá certo? E aí você tem outras, né? Se a temperatura baixa, abaixo de certo valor, por exemplo, você tem o objeto na fase sólida. Então, por exemplo, você tem um gelo se formando, certo? E daí por diante. Então, vocês podem observar esse gráfico com os diferentes estados da matéria para cada par que eu tenha de pressão versus a temperatura. Então, por exemplo, você pode pensar, tá, mestre, por exemplo, a água a 100 graus Celsius, a gente sabe da tia Teteca que a água ela entra em ebulição e ela começa a evaporar, certo? Isso é certo? Isso é certo se a pressão for a pressão atmosférica. Ok? Se a pressão for a pressão atmosférica. Se a pressão não for atmosférica, você está no nível do mar, a pressão de uma atmosfera. Se você, por exemplo, pegar uma mesma garrafa d'água ou uma panela com água e você acender o fogo, se você, em vez de você estar ao nível do mar, você subir num monte muito alto, a gente viu que a pressão atmosférica ela diminui conforme a altitude aumenta. Então você vai estar a uma pressão menor, ok? Você vai estar a uma pressão menor, então a pressão vai diminuindo. E você tem então, para a fase gasosa, você tem uma temperatura menor de ebulição. Como você tem uma pressão menor aqui, tá vendo? A pressão, o nível do mar, vamos colocar que seja aqui, e aqui é uma pressão a uma dada altitude. Então você percebe que para a fase gasosa, a temperatura pode ser menor. Então a 70 graus a água começa a evaporar, a 80 graus, dependendo, isso vai depender então da pressão, ok? Então a água, ela evapora a 100 graus Celsius desde que ela esteja a pressão atmosférica, de uma atmosfera, que é a pressão do nível do mar. Ok? Então, basicamente, o que esse gráfico que eu estou mostrando mostra. Mas o gráfico ele também mostra uma outra coisa interessante, que existe um ponto aqui, notem que é um ponto, não é uma curva. A gente tem curvas aqui, uma curva vermelha, verde e azul, mas nós temos dois pontos aqui. Um é o chamado ponto triplo e o outro é o chamado ponto crítico. Esse ponto crítico é o ponto para além do qual o fluido está no estado, digamos assim, atípico, né? Um estado não natural, que é um fluido supercrítico para essa região abaixo ele é um vapor superaquecido. Porém, o que nos interessa aqui é esse ponto triplo aqui. Nesse ponto triplo aqui, ou seja, para essa dada pressão e essa dada temperatura, nós temos um fato interessante. Que fato é esse? É que a água, né, a substância água, ela convive nas suas três fases, nos seus três estados distintos. Ela convive na fase sólida, líquida e gasosa. Por isso o nome ponto triplo. Ok? Ok? Agora, qual é a temperatura para este ponto triplo? Aí que vem a padronização. O que significa uma padronização? Por exemplo, vamos voltar ao exemplo da unidade de comprimento. Vocês concordam comigo que 1 metro... Alguém disse que 1 metro era 1 metro?
Vocês concordam comigo? Entenderam o que eu quero dizer? Alguém falou assim, pô, como seria um metro? Ah, vamos padronizar aqui. Por exemplo, polegadas. Polegada era a unidade da mão, da palma do rei lá do Reino Unido, na época. Né? Então, a palma da mão desse camarada, desse rei, desse nobre, era usada como padrão. Então, aí colocavam lá, então o padrão da polegada vai ser esse. E é sempre assim. É arbitrário. Você escolhe, ó, vamos chamar isso aqui de 1 metro. E aí você fala com o resto do mundo. Pode ser? Pode ser. Se fosse hoje em dia, tinham feito um grupo de WhatsApp. Falando, aí pessoal, hoje vamos fazer a unidade de 1 metro ser o tamanho desse bastão aqui de beisebol, que eu gostei muito. Achei muito legal esse bastão. Vamos colocar isso como 1 metro? Bota lá no grupo, aí a maioria, beleza, concordo, vamos lá. E assim é padronizado. Então é arbitrário, tá certo? Só que uma vez escolhida, é padronizada, todo mundo segue. Uma vez escolhida e aprovada, todo mundo segue. E o que foi escolhido para o caso da temperatura? Foi escolhida essa temperatura aqui. Essa temperatura. Tem até um motivo para que ela seja escolhida. É um motivo, é conveniente esse valor, mas ainda assim é arbitrário, tá certo? Então esse valor aqui foi escolhido arbitrariamente. Tudo bem, senhores? Então a pressão de 0,006 3 pontinhos atmosfera, ATM, você atribui um valor, então, baseado num fenômeno físico, você atribui um valor da temperatura, e esse valor, então, vai ser o valor de calibração da temperatura. Ok? Então aqui nós temos, ó, a água no ponto triplo. Você tem vapor, água e gelo coexistindo. E para medir a temperatura, como é que você pode medir? Né? Então, ó, você usa esse termômetro aqui, chamado termômetro de gás a volume constante. Isso aqui é importante, que o volume seja constante. Certo? Então, consiste em um bulbo cheio de gás, tudo bem, ligado por um tubo a um manômetro de mercúrio. Ok. Ok. Aí, esse aqui é o bulbo, tá certo? Um bulbo, um gás, ligado aqui a um manômetro com mercúrio. E você tem também um reservatório R, que está aqui à direita, que é acoplado a um tubo em U, cujo funcionamento vocês já devem ter estudado, eu deixei para vocês como tarefa, lá nas aplicações, né, da hidrostática. Né? Então você tem um tubo, é acoplado a um tubo flexível em U, que permite que o lado esquerdo do tubo, certo? Sempre fique na altura zero da escala. Então, o lado esquerdo, aqui o zero está errado, né? Aqui o zero está errado. Então, esse lado esquerdo sempre fica aqui. Então, aqui é o zero da escala. Como consequência, então, o volume do gás aqui é constante. E o que acontece? A temperatura do líquido, que está em equilíbrio térmico, né, em volta do bulbo, é proporcional à pressão. Tudo bem? Então, esse líquido aqui, que está na temperatura T, ele vai ser proporcional, como eles estão
em equilíbrio térmico, significa que aqui eu vou ter um gás também. Opa! Espera aí. Só um minuto. Olha aqui. Então eu vou ter aqui. Eita, meu irmão tá tremendo. Ai, meu Deus. Pronto. Uma temperatura. Tá difícil, pessoal. Uma temperatura T. Eles estão em equilíbrio térmico. Safo? Estão em equilíbrio térmico. Então, vocês sabem aqui que a temperatura. Deixa eu botar aqui. A temperatura. A gente sabe que existe essa equação aqui. Vocês viram na tia Teté, que nós vamos ver com mais cuidado nas próximas aulas. Essa aqui é a lei dos gases ideais, né? Então notem que a pressão vezes o volume são proporcionais, com essa constante aqui de proporcionalidade, à temperatura. Como eu falei, como ele está a um volume constante, certo? Que isso aqui está livre, então ele sempre fica a um volume constante esse gás. Então significa que isso aqui também é constante. Então no fundo o que eu tenho é o seguinte: P, passo o V para o lado direito. Então NR sobre V vezes T. Como V é constante e NR já eram, então esse aqui eu posso chamar de uma constante C. Tá legal? É o que mostra essa equação aqui. Ah, mestre, mas aqui a constante C está do lado do P. Ok, então eu poderia chamar isso aqui de constante C', e C seria 1 sobre C', eu passaria o C' para lá, e daí por diante, certo? Mas a ideia é essa. Agora, pela lei de Stevin, eu tenho que P também, né, que esse mercúrio aqui, essa coluna de mercúrio aqui, ela segue a lei de Stevin. Então, a pressão, essa pressão inicial, mais ρgH. Ok? Agora, em particular, se esse bulbo aqui foi inserido numa célula de ponto triplo, ou seja, cuja temperatura não seja mais essa temperatura genérica, mas seja uma temperatura de ponto triplo, que eu vou chamar de T3, ele vai estar em equilíbrio térmico com ela. Mas a mesma coisa vale, ok? Tá aqui, ó. Fica isso aqui. Tudo bem? Só que agora a pressão aqui aqui estava a pressão P e a temperatura T, né? Se a temperatura mudar aqui para o ponto triplo, a temperatura aqui, como está em equilíbrio térmico, muda e a pressão vai mudar também, então vai ficar todo mundo. Porém, a constante é a mesma, certo? Porque o volume N vezes R permanece constante. Então, isso é uma forma de você calibrar, de você fazer uma escala, porque dessa forma você elimina essa constante arbitrária C e calibra o termômetro. Como é que você faz isso? Simples. Usando aquelas duas equações ali, eu posso dizer o seguinte, ó. Posso dizer o seguinte, que C, vê se vocês concordam, é igual a T, T sobre P, mas C também, o mesmo C, é igual a T3 sobre P3, concordam? Então, se eu passar não preciso passar nada, já está ali, ó. Eita!
Opa. Pronto, eu estou apertando o botãozinho aqui da caneta sem querer. Não preciso passar nada, já está aqui, ó. É exatamente isso aqui. Ok? Mas, como eu falei, o T3 ele tem um valor já pré-determinado, arbitrário. É isso. Significa, então, que essa temperatura T aqui, arbitrária, a temperatura que eu colocar aqui, certo? No bulbo, vai equivaler, né? Eu passando aqui o T3 para cá, o P para cá, fica, então, essa equação aqui. Passando o P para cá. Então, eu vou ter T3, que eu conheço, P sobre P3. Certo? P3 também é conhecido. Então, eu posso simplesmente determinar a temperatura do objeto medindo a pressão. E como é que eu meço essa pressão? Através da altura da coluna de mercúrio. Show? E aí eu estou fechado com a minha medição da temperatura. Certo? Então, na prática, medimos P3 colocando o bulbo de gás em contato térmico com a água no ponto triplo, certo? E P colocando o bulbo em contato térmico com o sistema cuja temperatura desejamos determinar. Para amostras de gás cada vez mais rarefeitas, tomamos a temperatura da amostra de gás no bulbo e do sistema como sendo o resultado desse processo de limite. Certo? Então, vocês notam que no limite do gás rarefeito, a temperatura T3, certo? Vai para esse valor aqui, para esse valor único. Independentemente do gás. Então, por exemplo, e que gás é esse, mestre? Esse gás que a gente usa aqui, dentro do bulbo. Que gás é esse, mestre? Pode ser N2, H2, Hélio 2. Mas vocês podem notar, então, que nesse processo limite do ponto triplo e com gás bem rarefeito lá dentro, não importa, acaba não importando o gás que você use. Todos eles vão convergir para o mesmo valor. Ok? Bom, escala Celsius e escala Fahrenheit são outras formas de você medir a temperatura. Por exemplo, a escala Celsius ela é uma escala formada dividindo-se em 100 intervalos iguais entre os pontos de fusão e ebulição da água. Isso a pressão de uma atmosfera. Então a gente sabe, ou a gente pode considerar que a 0 graus a água se solidifica, certo? E a 100 graus a água começa a entrar em ebulição. Então, se você pegar o ponto de ebulição da água e o ponto de solidificação da água, ou de fusão da água, né? Solidificação para baixo e fusão para cima. Você dividir isso em 100 intervalos, você tem então a escala Celsius, que está relacionada com a escala Kelvin por essa equação aqui. Então, a temperatura na escala Celsius é a escala Fahrenheit menos 273,15. Ou seja, 0 graus Celsius, né, equivaleria, eu passo para lá, equivaleria a 273,15 Fahrenheit, Kelvin. 273,5 Kelvin. Aí, se vocês ouvirem, chegamos a menos 273,15 Celsius. Isso equivaleria ao zero absoluto, ao chamado zero absoluto. Que isso equivaleria, né, em Celsius, menos 273 em Celsius, equivaleria
a temperatura absoluta igual a zero. O que é um fato interessante, porque ele não ocorre. É impossível. Isso só ocorre numa hipótese. O zero absoluto só acontece numa hipótese. Quem gostava daquele desenho, ou ainda gosta, Cavaleiros do Zodíaco, né, sabe que o Yoga conseguiu chegar ao zero absoluto, né, com aquele golpe dele, do Execução Aurora. Mas só acontece nessa hipótese. Na vida real, você nunca vai chegar a esse valor. Isso porque, como eu disse no início da aula, a temperatura está associada ao movimento de vibração das moléculas. E a molécula ela tem um mínimo de energia que não é zero. Então, vou desenhar aqui. A energia de vibração das moléculas pode ser reproduzida por essa curva aqui. Isso aqui é chamada curva de energia potencial. E no nível quântico, os níveis, como o nome diz, de energia, eles são quantizados. O que isso significa? Que uma molécula que esteja vibrando aqui, ela não pode ter valores de energia intermediários, ou seja, valores contínuos entre esses níveis. Ela tem que necessariamente saltar daqui para cá, ou daqui para cá, ou daqui para cá, e daí por diante. Agora, ela não pode nem sair daqui para cá, para o fundo do poço. Ela não pode. Ela tem um mínimo de energia. Certo? Essa energia é do ponto mínimo. Chamada energia vibracional do ponto mínimo. Então, você pode tentar extrair, isso significa, do ponto de vista prático, que você pode tentar extrair o máximo de energia de vibração das moléculas. O que vai acontecer é que a temperatura vai diminuindo. Porém, você nunca vai chegar ao zero. 0,0000000 Kelvin. Por esse motivo que eu acabei de explicar. Esse seria o zero absoluto. Em condições muito específicas, gastando muito dinheiro, com um aparato totalmente caro, etc., consegue-se chegar a milikelvin, tipo assim, temperaturas muito baixas, mas nunca, em hipótese alguma, o zero. Ok? E, por outro lado, temos também a escala Fahrenheit, né? Que aí, por algum motivo, ele usou esses valores de referência aqui. Usou a fusão da água também, mas ele usou esse valor aqui. De 32 para fusão e de 212... Ai, meu Deus. E 212 para ebulição. Só que nesse caso, nós temos 180 intervalos, daqui para cá, né, se você subtrair 212 de 32, você tem 180. Então, para você graduar isso, você tem 180 intervalos. De tal forma que ela não pode ser considerada, então, centígrada, né? Não pode ser considerada centígrada. Mas você pode também dividir nesses intervalos e você vai ter essa relação aqui um pouquinho mais complicada. Aqui está entre Fahrenheit e Celsius. Ok? Então é importante notar também uma observação que não há graus para Kelvin. Então, nunca fale, o objeto está a 273,15 graus Kelvin. Nunca diga isso. Ele está a 273,15 Kelvin. Ok, senhores?